Olá pessoal, meu nome é Dionei Mota e hoje eu vou demonstrar a utilização dos blocos tsend e treceive. Para isso, então, como a gente pode ver aqui na árvore de projeto, eu estou utilizando dois controladores. Inicialmente, eu já vou criar aqui uma subnet entre o controlador 1 e 2. É só clicar e arrastar. Vou ir agora na árvore de projeto do controlador 1. Lá no bloco main.ob1 eu vou alterar o nome para main.plc1 para facilitar a visualização. E vamos começar. Bom, para executar a troca de dados utilizando os blocos tsend e treceive, a gente precisa utilizar dois blocos antes. O bloco tcon, que serve para estabelecer a conexão, e o bloco tdiscon, que serve para encerrar e interromper a conexão. Eu vou vir aqui em Instructions, Communication, Open User Communication, Others, e vou pegar o bloco tcon e arrastar para Network 1. Vou configurar os parâmetros de conexão, selecionando o CLP Partner no remoto. Vou adicionar uma Connection Data. Ele criou aqui PLC1 Connection DB. E agora para o Partner. Pronto. Eu posso selecionar também quem vai estabelecer a conexão, se vai ser o CLP1 ou o CLP2. Vou deixar como CLP1. Vou colocar aqui na entrada de requisição do bloco uma variável habilita com. Pronto, o bloco tcon está configurado. Agora eu vou configurar o bloco tdiscon, que serve para interromper a conexão. No bloco tdiscon, basta a gente colocar uma variável de requisição do bloco, habilita discon, e o ID da comunicação, que já foi criado aqui no bloco tcon, ID 1. Criado, então, as funções de comunicação e descomunicação, vamos chamar o bloco que vai enviar os dados para o CLP Partner, ou seja, o CLP2, que vai ser o bloco tsend. Só clicar sobre ele e arrastar para Network 3. No bloco tsend, configuramos uma variável que vai habilitar o bloco. Eu chamei de habilita tsend. O ID da comunicação, que é 1, criado lá no bloco tcon. E aqui no data, nós precisamos indicar uma área de memória que vai mover ou enviar os valores lá para o CLP Partner, ou seja, o CLP2. Então, eu vou criar um bloco aqui, um data block, que eu vou chamar tsend plc1. Vou chamar a variável de dados enviados plc2. Uma variável do tipo inteiro, que fica mais fácil da gente visualizar. Volto para o OB1. Se eu clicar sobre essa DB que eu criei e arrastar para a área data, a gente consegue observar que ela fica em vermelho aqui. Por quê? Porque esse bloco aqui não aceita DBs otimizadas. Então eu preciso clicar com o botão direito, ir em propriedades da DB e desabilitar o Optimize Block Access. Pronto. Configuração do controlador 1 está ok. Agora nós vamos no controlador 2, executar as configurações. Vou alterar o nome aqui do OB1 para main PLC2. Vou chamar o bloco tcon no PLC2. No bloco tcon do PLC2, vamos em Start Configuration, selecionar o partner que vai ser o CLP1, adicionar o Connection Data que já foi criado, PLC2. Então, os parâmetros de conexão estão prontos.
Vamos colocar aqui a variável de requerimento do bloco, habilita com, o bloco tcom, pronto. Vamos chamar o bloco tdiscom, colocar a variável de requisição, igual fizemos no CLP1, o ID da comunicação, e agora a gente vai chamar a função para poder receber os dados enviados pelo CLP1. Então nós vamos precisar chamar o bloco tReceive. Vamos colocar uma variável que vai habilitar o bloco, o ID da comunicação, e agora a gente precisa aqui colocar uma área de memória para receber os dados vindos do CLP1. Vamos criar uma DB, tReceive, PLC2, dados recebidos PLC1, do tipo inteiro também. Preciso desabilitar aqui a opção Optimize Block Access e basta arrastar para o data do bloco. Pronto, os blocos já estão configurados, tanto no CLP1 quanto no CLP2. Agora é só fazer download. Carregados os dois controladores, vamos buscar online. Vou dividir a tela para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, à minha esquerda, eu tenho o ambiente de trabalho do PLC1 e à direita do PLC2. Como a gente estabeleceu aqui nos parâmetros de configuração que quem ia estabelecer a conexão era o PLC1, então a requisição de conexão tem que partir do PLC1. Vamos monitorar essa network aqui e essa daqui. O que a gente vai fazer então? Dentro do PLC1, na entrada de requisição do bloco, nós vamos modificar para 1. Então, o PLC1 está fazendo a requisição de conexão para o PLC2. Então, nós vamos lá no PLC2 e habilitamos o tcom do PLC2 também. Voltamos aqui para o PLC1, no PLC2. Bom, vou abrir aqui a DB do tsend, monitorar o bloco, colocar um valor qualquer. Botar para false. E agora true. Vou abrir a DB do PLC Receive. Já recebeu os dados. Por quê? Porque aqui no PLC Receive está true. Vamos passar para false aqui. Vou fazer o seguinte agora. No PLC Send, vou colocar outro valor aqui, 20.000.
Vou acionar aqui tornar verdadeiro para PLC send. Volto para false. Para true. Abro o PLC receive. Continua com o valor anterior. Por que continua com o valor anterior? Porque eu preciso levar esse para 0, abrir o PLC2 e colocar o bloco tReceive para 1. Agora, se eu abrir aqui a DB tReceive, a gente viu que alterou o valor. Bom, vamos ver uma outra situação aqui. Vou voltar para o PLC2, vou colocar essa aqui em 0. Vou abrir a PLC send, vou alterar o valor a ser enviado. Vou colocar aqui o valor 10.000. 10.000. Vou acionar aqui o tsend do PLC1 para ele enviar os dados. Acionado. Voltei para 0. Vou abrir o PLC2. Vou abrir o bloco tReceive para a gente ver, ó, ainda está em 2.000, não foi para 10.000. Vou abrir o PLC2. E antes de habilitar o tReceive, eu vou habilitar o tdiscom. Então, chamei o tdiscom, habilitei ele, vou botar para 0 de novo e vou habilitar o tReceive. Vamos ver o que acontece. Gerou um erro. Por que gerou um erro? Porque os CLPs não estão mais se comunicando. Porque o bloco tdiscom foi acionado. O que eu preciso fazer? Se eu abrir aqui a DB tReceive, a gente vai ver que o valor foi movido para 10.000, porém o bloco não está mais operando. Está com erro. Se eu levar ele para 0 de novo, aqui tReceive, alterar o valor do tsend para 1450, mandar ele enviar novamente, ir para o tReceive, continua em 10.000, vou para o tReceive e altero para 1, olha o que aconteceu aqui no tReceive, o valor não alterou, porque eles não estão mais se comunicando. Para que eles voltem a se comunicar, a gente precisa PLC2, tReceive volta para 0, PLC1 faz a requisição de comunicação novamente, PLC2 aceita a comunicação, PLC1 send envia novamente o dado, PLC2 faz a requisição de tReceive novamente. Agora, se eu abrir aqui a DB de tReceive, a gente vê que o valor alterou, porque a comunicação foi estabelecida novamente. Então, esses blocos aqui de função e esse tipo de comunicação é uma comunicação de duas vias, ou seja, um CLP faz a requisição de comunicação, o outro precisa aceitar a requisição de comunicação. Depois, um CLP faz a requisição de envio de dados e o outro CLP necessita aceitar o recebimento desses dados. Além disso, se nós virmos aqui no bloco TCOM, é um tipo de comunicação TCP. Bom estudo a todos!